Ó, essa é a Bora. listinha. Oi? Então tá. Essa é a listinha que eu coloquei lá na plataforma, tá? Tem alguns exercícios com essa parte inicial. E aí, essa primeira questão, ele fala assim: a indústria de alimentos utiliza vários tipos de agentes flavorizantes para dar sabor e aroma a balas e gomas de mascar. Entre os mais empregados estão os sabores de canela e anis. Aí ele tem a imagenzinha do flavorizante de canela e o flavorizante de anis. A fórmula molecular da substância 1, que representa o sabor de canela, é... Ele quer que você dê a fórmula molecular. Lara, você fez essa, né? Pra não esquecer o que eu tenho que fazer, entendeu? Fiz, Bruna, essa eu fiz. Na verdade, eu só não fiz duas específicas, que foi a 5 e a 4. Foram, né? Essa A daí 5 e você a 4. achou... Mas essa eu fiz. Qual resposta que você achou? Eu achei a letra B. Vamos conferir. Eu acho que é B Tá mesmo. errado, né? Não, eu não me lembro certinho. Eu acho que é B mesmo. Vamos conferir. Então, Tá. para achar a fórmula molecular, você tem que contar todos os carbonos, todos os hidrogênios, todos os elementos que você tem na fórmula, tá? Então, eu vou contar aqui primeiro carbono. Vou marcar os carbonos em azul. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos C9. Os hidrogênios agora. Eu vou marcar os hidrogênios aqui de vermelho, tá? Lembrando que para contar hidrogênio, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ver se o carbono já tem 4 ligações. Se ele não tiver 4 ligações, a gente completa com H. Então, começando por esse carbono aqui de cima. Que isso, gente? O que tá acontecendo? Meu Deus. O que tá acontecendo? Bruna, Botaram um cotidiano online, viado. que? Tá, ô Bruno. Gente, o que foi isso? Não fui eu. O Gabriel, Bruno, cara. O Gabriel abriu o microfone do nada. O que tá acontecendo na sua casa, Gabriel? Pelo amor de Deus. Não tá acontecendo nada, tá normal. Eu sei, só ia falar pra Bruna aceitar o Pedro, que tá mandando mensagem pra tu aceitar ele. Não tá Pra entrar na aparecendo ele sala. pra mim aqui, não. Então ele é burro. Ele Calma aí. ficou e no link da aula de quarta, só se for. Pera aí que eu vou falar com ele aqui, calma aí. Caraca, do nada. Ai, meu Deus. Deixa eu esperar para ver, então, se o Pedro vai entrar. Foi muito Tinha ficado. aleatório. Por enquanto, ele não apareceu aqui para mim, Não não. entendi o que aconteceu. Eu acho que sem querer ligou meu bagulho aqui que eu tenho de voz. Aqui, peraí. Peraí. Boa. Ela ficou assim. Ai, O bagulho de mano. voz que eu tenho aqui. Esse áudio. Ah, Ele liga do nada. Não, é porque ele liga com o computador, cara. Aí ele bota tudo que é meu mic junto com ele. tá. Peraí, pronto, eu desliguei. Meu Deus, tá explicado. Então, vamos Pedro lá. entrou. Pedro já se encontra entre nós, fazendo a sessão espírita aí. Ó, vamos lá. Vou começar por esse carbono daqui de cima, tá? Ele já tem 3 ligações, então ele precisa de um hidrogênio. O mesmo vai acontecer com todos os carbonos do anel aromático, com exceção desse aqui, porque aqui você já tem 4 tracinhos saindo desse carbono, então aqui não tem H. Esse daqui, ele vai ter um H, esse daqui também um, e este aqui não tem H. Então, a gente vai ter um total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hs. Então, dá C9H8O. Certo? Todo mundo concorda? Concordo. Sim. Eu que errei mesmo.
Você contou um Eu H não mais entendi aonde? nada disso. Eu contei um H a mais no carbono, tipo, tem o carbono do ciclo, aquele que não tem H, e tem o outro. Nesse que faz ligação dupla, eu contei mais um carbono. Você botou um só, eu botei dois. Mais um hidrogênio, no caso. É, isso aí. É que eu tô com sono. Tá, tudo bem. Então, vai ser C9H8O, tá? Essa daqui é fácil, essa questão é fácil. No composto abaixo, as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente. O que você achou, Lara? Quê? O que você achou na Foi 2? mal, eu tava bocejando. O que é mesmo pra achar? Qual a resposta Pera. que você achou na 2? Ah, tá, foi letra B. Tá certo. Ó, se a gente olhar aqui, esse carbono da ponta esquerda aqui, ele vai ser primário, tá? Esse daqui é secundário, porque tem um vizinho para a esquerda e um para a direita. Esse daqui vai ser terciário, porque tem um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. E o de baixo vai ser primário. Esse aqui também é terciário. Esse aqui também é terciário. Esse é primário. Este aqui também é terciário. E esse é primário. Aí, quando você vem aqui para os de cima, esse é secundário, esse é primário, esse é secundário e esse é primário. Ou seja, você vai ter um total de 6 carbonos primários, 4 secundários e 4 terciários, tá? Então, é com relação aos vizinhos carbonos que a gente tem. Essa questão aqui é considerada uma questão fácil, tá? Essa daqui já envolve várias coisas misturadas. Analise o composto representado na figura a seguir e assinale a alternativa correta em relação ao mesmo. Letra A. Este composto representa uma molécula de cadeia linear. B. Este composto possui apenas 3 carbonos terciários. C. Este composto possui 4 insaturações. D. Neste composto não há nenhum carbono quaternário. E este composto é representado pela fórmula molecular C16H32. E aí, qual é a verdadeira? Então, Bruna, eu fiz aqui e aí eu botei aqui verdadeira letra B. B de bola? É. Eu só fui no B, né? Tu já reparou. Você está correta. Tá, vamos lá, vamos ver o que ele está falando. Na letra A, ele fala que esse composto apresenta uma molécula linear. Essa molécula não é linear, por quê? Linear é quando não tem ramificação. E esse desenho claramente tem ramificações, mais de uma, tá? Então, ele tem, na verdade, aí 1, 2, 3, 4 ramificações desse composto. Para quem está na dúvida, isso aqui vai cair como ramificação, isso aqui é outra, isso é outra e isso é outra, tá? Então, você tem 4 ramificações aí. Então, não poderia ser uma molécula linear. Letra C. Esse composto possui 4 insaturações. O que é insaturação? Insaturação é sinônimo de quê? Ligação, né? Tipo, se tem ligação simples, dupla, essas paradas, né? Insaturação é quando tem dupla ou tripla, tá? E nesse caso não tem. Então, muito menos 4. Não tem nenhuma, muito menos 4. Letra D. Neste composto não há nenhum carbono quaternário. Isso também é falso, porque este carbono aqui é um carbono quaternário, tá? Porque ele tem 4 vizinhos carbonos. Aliás, os terciários são esse e esse, tá? Que seria o equivalente da letra D, ou B de bola. A letra E, ele fala que esse composto é representado pela fórmula molecular C16H32. Se você contar, você vai ter 16 carbonos aqui sim,
tá? Só que, agora eu vou puxar a matéria que a gente viu na semana passada. Esse composto, ele é um alcano. Por que ele é um alcano? Porque ele só tem ligação simples. Porque ele só tem ligação simples. E a fórmula geral do alcano é CnH2n mais 2. Então, se ele tem 16 carbonos, ele tem que ter 34 hidrogênios. Porque 2 vezes 16 dá 32. Caraca, Bruno, tá certinho. Mais 2, 34. Tá? Então, puxando o que a gente viu na semana passada, você poderia contar um por um, sim. Não tem problema. Mas se você sabe que ele é um alcano e se você sabe que a fórmula molecular é CnH2n mais 2, você não precisa contar um por um. Você conta só os carbonos e aí os hidrogênios você faz pela fórmula. E aí você já mataria que essa fórmula aqui não está certa, tá? Então, é por isso que essas fórmulas gerais, principalmente alcano, alceno e alcino, é bom você saber. Porque aí você diminui o trabalho que você vai ter para contar, tá? Você fica com um trabalho a menos. Espera aí que meu mouse congelou, gente. Às vezes ele faz isso. Foi. Porque ele é sem fio, às vezes ele dorme. Ó, a questão número 4. Represente as estruturas abaixo sobre a fórmula Bastão, dando a hibridização de cada carbono. Primeiro, vamos fazer a fórmula Bastão desses desenhos. Acho que a fórmula passar para Bastão, vocês já sabem, porque a gente fez isso numa aula inteira lá na escola, quem estava na escola. Como que a gente faz? Então, foi exatamente essa questão que eu não fiz. Mas você não sabia passar para Bastão ou você não sabia a parte da hibridização? Não, eu acho que a hibridização eu ia saber fazer, porque eu anotei tudo bonitinho e tal. Agora, desculpa, Bruna. Agora, passar para Bastão é que eu não consegui. Tipo, eu buguei na parte dos carbonos, entendeu? Tá. Deixa eu só responder a Julie aqui, que ela tá me perguntando se a aula vai ficar gravada. Ela tá passando mal. Pronto. Eu vi aqui que o celular pipocou um monte de mensagem em seguida. Eu falei, ou alguém morreu, ou é alguém tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Então, olha só. Para passar para Bastão, o que você faz? Você conta quantos carbonos você tem. Aqui no caso desse primeiro desenho, a gente tem 3 carbonos, tá? E aí você vai fazer 3 carbonos em Bastão. Então, 1, 2, 3. Então, essa seria a fórmula Bastão desse composto, tá? Você vai pela contagem de carbonos. E aí você lembra que cada vértice vai ser um carbono. Então, quando você encosta o lápis na folha, você já está contando o primeiro. E aí você só vai fazendo os tracinhos até fazer a quantidade de carbono que você precisa, tá? Então, se são 3 carbonos, vai ficar isso aqui o desenho. Eu vou fazer logo as bastões de todas e depois a gente faz a hibridização, tá? Esse daqui de baixo, ele também tem 3 carbonos. What the fuck? O quê? Pedro aparece ali do nada. Eu já tinha aceitado ele há mó tempão. Não, ele apareceu na câmera ali do nada. Ah, na câmera. É porque eu desabilitei o painel. Só ele mesmo. E não vai aparecer na gravação ele aparecendo do nada. Porque ele grava o... Eu sem querer liguei a câmera, não sei como. Você tá vestido? É a pergunta. Sim, sim. Que bom. Não deu pra ver, né, Bruno? Puta merda. Não, porque o perigo da pessoa ligar a câmera sem querer é ela mostrar alguma coisa que não gostaria, né? Então, ó, essa daqui, você tem 3 carbonos. Então, você vai ter a mesma base do desenho de cima. Qual é a diferença? É que você tem ligação dupla entre o primeiro e segundo e entre o segundo e o terceiro. Então, você vai ter que fazer as ligações duplas referentes aqui. Então, sim, vai ficar esse negócio esquisito, tá? Porque você tem 2 ligações duplas, uma do lado da outra. Então,
É um desenho muito parecido com o de cima, a diferença é que você tem as duplas. No caso desse terceiro desenho, essa parte aqui já está em bastão. Então, você só tem que repetir esse desenho, seja colocando os tracinhos das ligações duplas, ou seja colocando a bolinha que representa as ligações duplas. Tanto faz nesse ponto, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? 2 carbonos grudados nesse anel. Então, você pode fazer isso aqui. Seriam os 2 carbonos grudados no anel. Deu para entender? Sim, agora eu entendi. Tá? Com relação à hibridização, é o tipo de ligação que cada carbono faz. Você tem que lembrar que se são 4 ligações simples, ele vai ser sp3. Se for 2 ligações simples e uma dupla, sp2. Se forem 2 duplas, sp. E se for uma simples e uma tripla, também é sp. Então, se você souber isso aqui, fica fácil. Aqui em cima, no primeiro desenho, esse carbono da esquerda, ele vai ser o quê? sp3, porque ele tem 4 ligações simples. Esse daqui também é sp3. E esse daqui também é sp3. Os 3 são sp3. No de baixo, o carbono da esquerda vai ser o quê? Esse aqui. Vai ser SP2? sp2. Isso aí. Esse aqui é sp2. Porque ele tem 2 simples e uma dupla. 2 simples e uma dupla. O do meio vai ser o quê? SP. sp. E o da ponta, Vai sp2 ser também. SP2 de novo, é. Esse do anel aromático, tá? Eu vou fazer até aqui no desenho em bastão, porque tanto faz, tá? No anel aromático, os carbonos eles vão ser todos a mesma hibridização. Qual? Deixa eu responder a Lara aqui rapidinho no chat. E aí? Qual vai ser a hibridização de todos os carbonos do anel? Vai ser exatamente a mesma para todos. Qual vai ser? Vai ser a SP3? Mas todos os carbonos do anel, eles fazem uma dupla. Ah, tá. Agora que eu entendi. Lembra que todos eles têm um hidrogênio que não está escrito aqui, tá? Uhum. Porque esse hidrogênio conta como ligação simples. Então, todos eles vão ser o quê? sp2, tá? Carbono de anel aromático é sempre sp2. Sempre, sempre, sempre. Inclusive esse aqui também. No caso, esse aqui, tá? E os de lado de fora vão ser o quê? Aí vai ser SP3. Aí vai ser sp3. Porque eles estão fazendo 4 ligações simples, tá? Então, é só decorar essa associação da ligação com o nome da hibridização, tá? Que aí vocês não erram. Questão número 5. Responda o que se pede com relação às estruturas químicas abaixo. Letra A, dê a sua fórmula molecular. E letra B, dê a classificação completa da cadeia. Eu vou deixar vocês fazerem a fórmula molecular. Eu quero que vocês façam para ver se vocês estão conseguindo pegar. Principalmente Caio e Gabriel, que estão assistindo as aulas de casa, eu quero saber se vocês estão entendendo. Bruno, entendi absolutamente nada. Eu tô começando a aprender agora. Mas a Eu aprendi fórmula um pouquinho. molecular, eu já fiz uma questão ali em cima. Você tem que contar quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem. Se tiver oxigênio, no caso.
E aí? Peraí, na primeira tem. Tem 7 de carbono? Não, what the fuck? Tem o quê? É 5? É 5, Bruna, que tem, né? 5 Porque eu tô carbono contando e. a... Peraí, é 5 carbono e 5 hidrogênio? Não. Pô, eu tô bugado então. É o quê? Peraí. Calma aí, vou botar o cérebro pra funcionar, calma aí. Cada vértice é um carbono. Primeira coisa. Sim, mas até do hexágono? Até o do anel aromático. Ô, caramba. Pô, agora tu me bugou do mesmo jeito. Eu não sei se. Ó, A ramificação conta como o bagulho do carbono? tudo conta. 3, 4, Ah, eu não tinha contado esses pontos aí no final, não. 6, 7, 8, 9. Pô, então eu contei certo. 10. Eu contei certo, então, pô. Sacanagem. Você tem 10 carbonos aí. E quantos Hs? 15. 15? E? Eu acho que Confuso do são nada. 14. Mas, vamos contar. Ó, vou começar pela ponta direita, que é mais fácil. Esse carbono aqui, de cima, da ponta direita, ele vai ter 3 hidrogênios, porque ele só tem uma ligação. Mesma coisa vai acontecer com esse aqui. 3 hidrogênios, porque ele só tem uma ligação. Esse daqui, entre os dois, ele tem 3 ligações, então ele precisa de um H. Esse outro aqui tem 2 ligações, então ele precisa de 2 Hs. Esse daqui do anel aromático, ele já tem 4 ligações, 4 tracinhos saindo dele. Então, aqui não tem hidrogênio. Foi aqui que você botou um, Pedro? Aqui não tem hidrogênio. Foi. Eu confundi. Aí, esse de cima tem um hidrogênio, esse aqui esse esse e esse 1. Então, se a gente fizer esse somatório aí, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 mesmo. Mas, ô Bruno, como é que eu faço pra contar? Como é que eu vou saber quantos tem? Todo carbono tem que fazer 4 ligações. Você vê quantos Tá. tracinhos ele já tem. Se ele fizer 4, então ele se anula, é isso? Não Se ele conta fizer ele? 4, ele não tem hidrogênio, que é o que acontece com esse aqui, ó. Uhum. Ele já tem 4 tracinhos, então ele não Mas- tem H. Peraí, ele tem 4 porque se conecta ali em cima, ali embaixo e pela dupla ligação ali? Isso. É isso? A dupla conta como 2 e se for tripla, conta como Aham. 3. Tá? Você vê número de Ah, tá. tracinhos mesmo. Aham. Tenta fazer o de baixo, então, usando esse mesmo raciocínio. Tá. Tem 8 então embaixo? Não, peraí. Concorda, Caio Peraí. Vitor? Tem 9 ou 8? Eu tô Não. por aí. Carbono primeiro. Mas tô falando do Eu tô no carbono primeiro. Exatamente, tô falando É. do carbono. Tem, São 8. 4, 5, 6, Eu vi se é 7, 8 ou 8, 9, só tô por aí. ó. 9. Ué, não é Aquele 9 porque ele é dupla? Não, a É dupla, dupla tá? você não dobra o carbono, não. Carbono é vértice. Então, ó, Ah, tá. Ok. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aham. Ah, tá, 8. Então, são 8 carbonos. E quantos Hs? 3. 2. Eu sei que contar sem rabiscar é chato, mas tentem. Tem 12? Não. Calma aí, Bruno. Tá dando muita pressão. Eu tô parada, Eu tô pensando.
Você tá olhando assim, julgando, calma aí. Eu só fiz a cara de Sinta a aí, pressão, neném. Ah, não, aqui de novo não. Para com essa coisa. Eu fazia essas caras quando eu Ok. trabalhava de fiscal do Enem. Eu passava do lado da pessoa, olhava a prova e fazia a cara. 3, 4, 5, 6, Maldade. Então, 9? 8, 9, 10. Vocês estão perdendo hidrogênio aí, ó. Aqui São em 15, não cima, são? quantos vai ter? 3. 3. Uhum. Vou marcar aqui pra gente não Tá, perder a isso conta. daí. Esse Tá. daqui do Então, lado. são 10. Vai ter 2? 2. Porque não tá ligando em Um. cima e embaixo? Esse um. aqui. Ele tá Vai ter ligando. um só. Vai ter um só, ele já tem 3 tracinhos. Ah, tá. O do lado, esse aqui, vai ter quantos? 2. 2. Ele tem Ah, 2 entendi. tracinhos. Então, faltam 2. Esse aqui, 2. 2. Giovana chegou atrasada, mas tá já pronta para responder. Esse aqui, 2. 2 também. E o de baixo, 2. 2. Esse aqui que faz a dupla, Nenhum. nenhum, porque ele já tem 4 tracinhos, tá? E esse aqui da ponta, 2. 2. Porque ele tem a dupla, são 2 tracinhos, então faltam 2. Então, se a gente somar isso aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. Vocês estavam falando 9, faltava bastante, tá? Tem uma criança gritando. É aqui fora, na real. Eu estou brincando. Esse aqui, ó. Qual vai ser a fórmula dele? Esse tá mais fácil, hein? C4. 4. C4. Ó, 1, 2, 3, 4. Quantos Hs? Conta com calma. 8. 8. Todo mundo concorda? Eu acho que é 8. Tava contando aqui, mas tô brisadão. Acho que é isso mesmo. Ó, 1, 2, 3 aqui, porque só tem um tracinho. Aqui vai ter 1. Aqui Uhum. também vai ter 1. E aqui nessa ponta vai ter 2, porque já tem uma dupla. Então, 3, 4, 5, 6, 7, com esse aqui que também conta no somatório, 8. Então, tá certo. Eu não tinha contado esse. Eu não tinha contado esse. Como que tu Ó. conseguiu 8, então? Oi? Porque eu contei no último ali 3. Ah, tá. Ele tem a dupla, então são só 2, O tá? cara ia cagar e acertar se botasse 8. É, se fosse uma objetiva, ele ia acertar pelas razões erradas. O de baixo vai ficar o quê? C7. 6. 6 Não, carbonos? 6. 6 carbonos? 7. 7. Acertei. Contou aquele tracinho ali, mas. A ramificação também conta. Então, 7. Quantos Hs? Quero ver se vocês vão ter malandragem para dizer quantos Hs tem aí. 12. 12. Como que eu sei que são 12 sem fazer a conta de 1 por 1? Não sei. Isso aqui é um alcino, que são os hidrocarbonetos que têm uma ligação tripla. E o alcino,
a fórmula geral dele é CnH, 2N menos 2. Então, se ele tem 7 carbonos, 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. Você poderia contar, tá? Eu vou só escrever um pouquinho mais aqui para a direita, porque eu vou precisar de espaço aqui. Você poderia contar, não tem problema nenhum. Eu só lembrei disso porque você, quando tem uma fórmula, um desenho, que cai dentro das substâncias que tem fórmula geral, você, se souber a fórmula geral, você não precisa contar, você pode fazer pela fórmula, tá? No caso, alcano, alceno e alcino só. Esse daqui, inclusive, dava para você ter chegado em H14 também pela fórmula geral dos alcenos, que alceno é CnH2n. Então, não, esse aqui não, porque esse aqui é ciclo, desculpa. Esse aqui não dava, não. Essas fórmulas só servem se você tiver cadeia aberta. No caso daquele ali, não dava, não. Porque aí, se fosse só alceno, ele teria que dar 16 Hs. Mas ele tem um ciclo, então não fecha a conta. São só os alcanos, alcenos e alcinos, que são cadeias abertas. Alcano só tem ligação simples, alceno tem uma dupla e alcino tem uma tripla, tá? Mas eu vou marcar os Hs aqui só para ficar claro, ó. Aqui você tem 3, aqui você tem 2, aqui na tripla você não tem nenhum, porque ele já tem 3 ligações para um lado e uma para o outro, então já tem 4. A mesma coisa vai acontecer no outro carbono da tripla. Aqui vai ter 1, aqui 3 e aqui embaixo 3 também. Por isso que dá 12 no total, tá? Agora, a classificação da cadeia carbônica. O que é isso? É você seguir aquele esqueminha que eu falei para vocês na aula de classificação. Primeiro, ela é aberta, fechada ou mista? Segundo, ela é normal ou ramificada? Depois, saturada, insaturada, ou homogênea ou heterogênea? É isso que vocês têm que dar. Primeiro desenho aqui vai ser o quê? Aberta, fechada ou mista? Mista. 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 Normal ou ramificada? Ramificada. 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 Porque não dá para você desenhar seguindo a sequência de carbono sem tirar o lápis da folha. Saturada ou insaturada? Eu não sei. Insaturada, né? Saturada. Insaturada, porque tem ligação dupla nela, Ah, tá? Homogênea ou heterogênea? Hétero. E aí? Não é hétero, não, é Eu homogêneo. acho que ele é. Hein? homogênea. Heterogênea é quando você tem um elemento diferente quebrando a sequência Entendi. de carbonos, ou seja, no meio da sequência de carbonos, tá? Heterotop. Tem uma coisa que a gente não falou aqui que é importante falar. O quê? Vou escrever aqui do lado. Essa cadeia tem um anel aromático, então você tem que dizer que ela é aromática, tá? Isso só quando tiver um anel. Você tem que dizer que ela é uma aromática. E mais do que isso, ela é uma aromática mononuclear, Meu pai do céu. porque ela tem um anel só, tá? É importante dizer isso. Quando tiver o anel. Se não tiver o anel, você não vai fazer essa parte. Você vai fazer só essas 4 classificações básicas, tá? Como assim, Bruno, ela tem só um anel? Oi? Como assim ela tem só um? Ela só tem um ciclo aqui de 6 carbonos com as ligações duplas, Ah, tá. Aqui. tá? Então, Vai acabar a aula. aí vocês voltem.
Então, vamos lá. O de baixo. Qual vai ser a classificação? Hein? Mista. Mista, porque ela também é aberta e fechada. Mais o quê? Ramificado. Ramificada. Mais o quê? Insaturado. Insaturada, porque ela tem uma dupla ali. Homogêneo. E homogênea. Eu preciso falar aqui se ela é aromática ou não? Não. Não, porque apesar dela ter um ciclo, isso aqui não é aromático, tá? É um ciclo comum só. Então, eu não preciso falar que ela é aromática, porque não é aromática, tá? Aromático não tem aqueles tracinhos dentro, né? É, quando tem as 3 ligações duplas alternadas. Entendi. A próxima, essa que tem o OH, ela vai ser o quê? E aí, gente, vamos? Simples. Hã? Simples o nome? É simples o nome? Aberta. Aberta. Isso. É mais óbvio do que simples. Normal ou ramificada? Ramificado. Ramificado. Não! Ué. Não, por quê? É normal? Por quê? O que vocês estavam tem que achando que banir era a Bruna. ramificação? Pra mim era o tracinho do OH. O OH não é ramificação? O OH não é ramificação. O Banha OH é Bruna grupo funcional. Beleza. O grupo funcional não é ramificação. Ramificação tem que ser carbono. Beleza. Ok. Se fosse um tracinho para cima e não tivesse escrito OH na ponta, aí ela seria ramificada. A partir do momento que você escreveu outro elemento, aquilo não é mais carbono, então não é ramificação. Ramificação é específica para carbono, tá? Se for outro elemento, você não considera como ramificação. Saturada ou insaturada? Insaturada, porque tem dupla. Insaturada. Homogênea ou heterogênea? Eu acho que ele é, hein? Heterogêneo? Acho que é hétero top. Todo mundo caiu na pegadinha. Homogênea. O Bruno só falou lá que quando não tem o elemento, é quando você coloca o elemento lá. É quando coloca o elemento É só entre por causa carbonos. Esse OH aqui está na Desgraça do H. ponta. Para ela ser heterogênea, teria que ser algo assim, ó. O O no meio dos carbonos, tá? Se o O está na ponta, ele não caracteriza a heterogênea, ele caracteriza a homogênea. Deu para entender? Ok. Sim. Uhum. Sim. A de baixo vai ser o quê? Vai ser aberta. Aberta. Vai ser Ramificado. ramificada. Ramificada. Essa é ramificada. Uhum. Insaturada, porque tem Insaturada. tripla. E homogênea? E homogênea, porque não tem nó no meio Exatamente. das ligações. Ó. Só 1000 de QI aqui. Isso aí é treino, não tem jeito, tá? Essa questão número 6 aqui, que eu sei que vai gerar muitas dúvidas. Ele quer que você, com 8 átomos de carbono, tá? Ele não está falando de quantidade de hidrogênio. 8 átomos de carbono, você desenha um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno, um ciclano ramificado e um aromático. Meu Deus, Bruno. Ciclano. Ciclano é Cadê um o ciclo Beltrano? que só tem ligação simples.
E aí? E aí? E aí? Ó, letra A, um alcano. Alcano só tem ligação simples. Então, se eu quero fazer ligação simples com 8 átomos de carbono, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó. 8. Isso poderia ser um alcano de 8 carbonos. Essa é a única resposta? Não. Por quê? Quando ele propõe para você fazer um desenho só te dando a quantidade de carbono, no caso do alcano, ele não está te dizendo que não poderia ser uma cadeia com uma ramificação, ou 2, ou 3. Então, se você desenhasse, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui tá certo. Você continua com 8 carbonos e ele continua sendo um alcano. Se você desenhasse isso aqui, ele continua com 8 carbonos e ele continua sendo um alcano. Então, a questão que ele pede para você desenhar tem mais de uma resposta correta. Não vou dizer que as respostas são infinitas, mas dependendo da quantidade de carbono, você tem muitas possibilidades, tá? Então, essa questão aqui, ela era uma questão, na verdade, que seria até bom se vocês depois pegassem, tá? E tentassem fazer outras possibilidades de desenho, respeitando essa questão de 8 carbonos. Tentem fazer outros desenhos, para vocês verem as possibilidades que dá para ter, considerando que na letra A tem que ser um alcano. Então, você não pode botar dupla, você não pode fechar a cadeia. Mas tentem fazer outras possibilidades de desenho, para vocês poderem ver que só dando a quantidade de carbono, a gente tem muitas possibilidades, tá? Na letra B, ele quer um alceno. O alceno tem ligação dupla. Então, o mais básico seria você repetir a base do alcano e colocar uma ligação dupla. Onde? Em qualquer lugar, tá? Então, a ligação dupla, ela poderia estar em qualquer ponto aqui. Você poderia fazer um alceno ramificado? Poderia. Então, mais uma vez, você tem mais de uma possibilidade, tá? No caso da letra C, mesma coisa. Ele quer um alcino, então ele tem uma ligação tripla, então seria só você colocar uma tripla em qualquer lugar também. Também poderia ser ramificada, então aí você fica meio que livre com relação a isso. Só tem que respeitar a quantidade total de 8 carbonos. Por isso que eu estou falando para vocês, se vocês tiverem um tempinho depois, peguem isso e tentem fazer outros desenhos para ver o que vocês conseguem tirar daí, tá? Letra D, um alcadieno. O que é um alcadieno? 2 duplas. 2 duplas, tá? Então, você vai ter que colocar 2 duplas também em qualquer lugar. Elas podem estar uma do lado da outra, uma numa ponta, a outra na outra. Isso aí tanto faz, tá? Letra E, um ciclano ramificado. Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho. Ciclano é um ciclo só com ligações simples, tá? Só que ele tem que ter uma ramificação. E nesse total de 8 carbonos, o carbono da ramificação tem que contar. Então, não basta você desenhar um ciclo de 8 carbonos. Inclusive, eu recomendo que não faça isso, porque desenhar um ciclo de 8 carbonos é muito difícil, tá? Desenhe no máximo até 6, porque aí é mais fácil da gente poder enxergar. Se você partisse do ciclo de 6 carbonos, não é um anel aromático, tá? É só um ciclo. 6 carbonos, você precisaria colocar mais 2 como ramificação. Você poderia fazer isso aqui
tem 2 carbonos, então daria um total de 8. Você poderia fazer um num lado e outro no outro, qualquer que sejam os lados, tá? Então, você poderia também ter mais de uma possibilidade, desde que fosse tudo ligação simples e no total tivessem 8 carbonos, incluindo as ramificações, tá? E a letra F, ele quer um aromático com 8 carbonos. Vou fazer a letra F aqui no cantinho. Eu não quero tirar o espaço de baixo, não. Aromático é o benzeno. Se eu quero 8 carbonos, eu tenho que colocar mais 2 como ramificação. Então, eu posso colocar uma ramificação de 2 carbonos ou eu posso colocar ramificações de 1 carbono também, tá? Então, seria mais ou menos quase as mesmas possibilidades do que a letra E, só que considerando que o anel é aromático. Deu para entender? Sim. E assim, aqui é importante o quê? Eu não estou limitando a quantidade de hidrogênios, eu só limitei a quantidade de carbono, tá? Você pode ter uma questão dessa que limite também a quantidade de hidrogênio. Aí você tem que tomar um cuidado maior ainda. Porque aqui, se você contar, você pode ter quantidades de hidrogênio diferente de um desenho para outro, dependendo de como você organize o seu desenho, tá? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Que dependendo de como é o desenho... Porque, por exemplo, aqui no caso da letra E, que é o ciclano, né? Eu fiz um ciclo de 6 carbonos, mas se eu fizesse um ciclo de 5 carbonos com mais um outro ciclo grudado, que poderia fazer isso também. Aí a quantidade de hidrogênio já seria diferente desse daqui, por exemplo. Então, quando ele limita só o carbono, é mais fácil de você ter desenhos diferentes. Quando ele limita carbono e hidrogênio, você tem que pensar um pouquinho mais para desenhar. A gente vai trabalhar essa questão da quantidade de hidrogênio limitada quando a gente vai vendo isomeria, que é um tópico que a gente vai ver no segundo bimestre, tá? Essa questão número 7 aqui, que a gente vai agora demandar um tempo. Ele dá o nome e quer que você desenhe, ele está fazendo o contrário, tá? Toda vez que for uma questão que ele der um nome e você tiver que desenhar, você tem que começar de trás para frente. O que isso significa? Você não vai começar pelo início do nome. Então, na letra A, 7-etil, 3,5 de metil. Tudo que termina com il, você não vai fazer no início. Por quê? Porque il é ramificação. Não tem como você começar pela ramificação, porque a ramificação está pendurada na cadeia principal. Você tem que começar pela cadeia principal. Então, você vai começar por onde? Pelo DEC 4-eno. Então, vamos lá. DEC é prefixo para quantos carbonos? DEC é prefixo para quantos carbonos? 10. 10. Então, você vai fazer 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele está dizendo aqui 4-eno. Então, você tem uma ligação dupla no 4º carbono. Aí, como é você que está desenhando, você pode escolher se você começa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a sua dupla entra aqui. Aí, ele diz que no carbono número 7 tem um etil. Então, continuando, aí você vai ter que usar a mesma contagem. Você não pode mudar a contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse carbono aqui, você vai puxar um etil, que é uma ramificação de 2 carbonos. E no carbono número 3, você tem um metil. E no carbono número 5, você tem outro metil. Então, seria este desenho aqui, tá? Você começa o nome de trás para frente, porque você não pode começar pela ramificação,
Você tem que começar pela cadeia principal. Letra B. Opa. Letra B. Metilbenzeno. Eu vou começar por onde? Benzeno. Pelo benzeno, que é o anel aromático. Então, você vai desenhar o anel aromático e você vai colocar um metil ligado nele. Onde você vai colocar? E aí? Vamos, É gente. no carbono mais em cima? Na verdade, tanto faz. Por quê? O anel aromático é um ciclo. Onde eu colocar vai se tornar o carbono número 1. Então, tanto faz. Coloca onde você achar que vai ficar mais bonitinho. Tá? Não precisa ser no de cima. Você pode colocar em qualquer ponto. Aí a partir do metil que vai contar orto, meta, né? Mas nesse caso aqui não tem, porque você só tem o metil. Você não tem duas ramificações. Tá, Então, você entendi. pode colocar em qualquer lugar. Tá? Letra C. 3-etil hepta 2,4 dieno. Eu vou fazer a letra C aqui para otimizar espaço. Se ele está falando hepta 2,4 dieno, eu vou começar por ali. Então, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é um dieno. Então, ele tem duas ligações duplas. Uma no carbono número 2, outra no carbono número 4. E no terceiro carbono, ele tem um etil. Então, no terceiro carbono, você puxa uma ramificação de 2. Então, esse seria o 3-etil hepta 2,4 dieno. Tá? Agora, olha só. Aproveitando que o Pedro falou antes. A letra D. 1,3 dietil 5-metilbenzeno. Então, calma lá. A base dele é o benzeno, o anel aromático. Só que ele está dizendo que tem no 1 e no 3 ramificação do tipo etil e no 5 ramificação do tipo metil. Então, aqui, você já tem que tomar cuidado com onde você vai colocar as coisas, porque aqui não é tanto faz, está numerado. Então, como ele está dando 1,3 dietil, você vai escolher, aí você escolhe o primeiro. Escolhe um carbono para botar o etil. Eu vou fazer diferente, vou botar aqui embaixo. Esse daqui é o meu carbono número 1, tá? Esse aqui é o meu carbono número 1. A partir desse carbono, eu vou numerar o resto do ciclo. E aí você também pode escolher se você vai numerar sentido horário ou anti-horário. Vou numerar sentido horário. Então, 2, 3. O que significa que nesse carbono número 3 eu tenho que colocar outro etil. Então, coloquei outra ramificação de 2 carbonos. Continuando. 4, 5. Então, neste carbono aqui, número 5, eu tenho que colocar um metil. Então, eu vou puxar um tracinho só. Tá? Então, quando tem mais de uma ramificação no ciclo, a primeira você escolhe. A que está com o número 1, geralmente, é que você vai botar e começar por ela. E aí, todas as outras têm que ser em função daquela primeira. Tá? Não é uma escolha aleatória. Você escolhe só a primeira e aí você numera o ciclo inteiro de acordo com o que você achar melhor, ou anti-horário ou horário. E aí você coloca as outras ramificações em função da primeira, mas é a primeira que manda, tá? Nesse caso aqui, eu não usei o orto-meta-para, porque eu tenho 3 ramificações. O orto-meta-para a gente só usa quando tem só 2, tá? Quando tem 3, a gente não usa geralmente. Porque você não teria como usar meta-para.
Tipo, ou meta, ficaria... Então, a gente só usa só quando tem duas, tá? Deu para entender? Sim. Ô, Bruna, Oi? dá pra colocar o tipo, começar a contagem da ponta? Você diz da ponta da ramificação, tipo aqui? É. Não, você tem que contar no ciclo, porque ele é a cadeia principal. Que? Tá? Ó, letra E. 1-propil-ciclohexeno. Quem é o ciclohexeno? Hex é prefixo para 6 carbonos. Só que é um ciclo. Então, é um ciclo de 6 carbonos. Que não é um anel aromático, porque senão ele teria chamado de benzeno. Só que como ele é eno no final, ele tem que ter uma ligação dupla. Uma só. Que você vai escolher algum lugar para colocar. Vou botar aqui, tá? Poderia ser em qualquer ponto. Aí ele está dizendo que tem uma ramificação do tipo propil nesse ciclohexeno. Onde eu tenho que colocar esse propil? Em qualquer lugar? Não. Por quê? Como ele tem uma dupla, a dupla é mais importante. Então, o carbono da dupla é o carbono número 1. Ou esse aqui, ou esse aqui. Aí, nesse ponto, tanto faz, tá? Mas você vai ter que colocar em um dos carbonos da dupla, porque é um propil, tá? Então, ele está no mesmo carbono da dupla. Então, você escolhe um dos dois para colocar a ramificação de 3 carbonos, tá? Você não poderia colocar em outro ponto do ciclo. Por quê? Porque ele está falando que é na posição 1. E ali, no caso, quem está dando a contagem é a dupla. Você tem que começar a contar por um dos carbonos da dupla. Você não pode começar a contar aqui embaixo, por exemplo. Porque a dupla é mais importante do que a simples, tá? Então, se você tem dupla em um ciclo, o primeiro carbono tem que estar no carbono da dupla. E aí você vai começar a contar a partir dali. Tá? Sim ou não? Aqui. Sim. Letra F. 3,3 dimetilhexano. Esse é mais fácil. Hexano são 6 carbonos com ligação simples. Então, é isso aqui. E aí ele está dizendo que no terceiro carbono, ele tem metil. Só que ele tem 3,3, significa que as duas ramificações de metil estão no mesmo carbono. Então, você tem que fazer o quê? Um aqui, outro aqui. Os dois têm que estar no mesmo carbono, porque os dois estão no terceiro carbono, tá? Se fosse 3,4, um estaria no 3 e o outro no 4. Mas como é 3,3, os dois estão saindo do mesmo carbono. Por isso que eu puxei os dois no mesmo carbono. Pode somar? Não. O que eu estou querendo dizer com isso? Se alguém não entendeu. Você não pode fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui é um etil. Para ser metil, tem que ser um tracinho para cada lado. Então, você não pode somar, porque é 3,3, aí eu vou somar e vai fazer uma ramificação de 2 carbonos. Não pode, tá? Você respeita o que ele está te dando. AG, 2,3,4,5 tetrametil, é tetra porque você tem 4 numerações aqui. Heptano. Heptano é o quê? 7 carbonos. E ele tem um metil em cada numeração. Um no 2, um no 3, um no 4 e um no 5. Então, esse é o 2,3,4,5 tetrametilheptano. Tá? Aí você tem um tracinho em cada numeração.
Não é igual à letra F, que você tem 2 tracinhos saindo da mesma numeração. Deu para entender? Aham. Gente, nomenclatura precisa de treino. É igual quando vocês estão lá no fundamental e vocês estão aprendendo a fazer continha de soma ou de subtração ou de multiplicação. Aí o professor vai lá e passa uma lista de continha, arme e efetue. Se você não treina arme e efetue, você não sabe fazer conta. Nomenclatura de composto orgânico é o mesmo princípio. Se você não treinar do nome dar o desenho e do desenho dar um nome, vocês não vão pegar isso, tá? Não tem jeito. É uma coisa que vocês precisam tentar. Vocês precisam tentar dar nome. Então, o que, Isso é que eu mega confuso, recomendo Bruno. para vocês? Fala. Isso é muito confuso. Não é confuso, é questão de prática. Acredite, tá? E assim, vocês precisam de verdade praticar isso, porque a gente vai estudar nomenclatura até o final do ano. E a partir de semana que vem, a gente vai sair de hidrocarbonetos. Na sexta, a gente sai de hidrocarbonetos e a gente entra em álcool. A gente vai começar a ver outras funções orgânicas. E a gente tem, se eu não me engano, 9 funções para ver. Todas elas partem da mesma regra geral de nomenclatura, que é a regra dos hidrocarbonetos. Então, se vocês não entendem hidrocarbonetos, vocês não vão entender nada daqui para frente. Química orgânica é uma matéria acumulativa, mesmo que a escola não seja acumulativa nas avaliações. Porque a gente vai precisar disso aí até dezembro. Não tem essa de, eu não entendi essa parte, mas vai vir uma matéria que eu vou entender. Não existe isso em química do terceiro ano, tá? A química do terceiro ano, tudo que você for vendo para frente vai depender do que ficou para trás. Então, é muito importante que vocês entendam nomenclatura de hidrocarboneto. Senão vocês não vão andar, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês pegar, essa lista tá lá na plataforma, na aula de quarta-feira que passou. Eu vou pedir para vocês pegarem essa lista e tentarem refazer essa questão 7 aqui, sem olhar, tá? Vocês não vão decorar. Então, tentem refazer essa questão 7, tentem refazer esses desenhos a partir do nome, para vocês treinarem isso mesmo, tá? E, se possível, quando vocês pegarem a questão número 6 para tentar fazer outros desenhos, tentem dar o nome também, porque você pode dar o nome desses compostos que a gente desenhou aqui. Isso é uma maneira de treinar. Se você quiser tirar a prova, saber se está certo ou não, me manda foto que eu digo que está certo, se está certo ou não, tá? No caso de você ter um nome e você quiser desenhar, se você jogar um nome no Google, você acha o desenho. Pelo menos da maioria, eu não vou dizer que você vai achar de todos, mas da maioria você vai achar, tá? Então, tentem fazer esses exercícios de novo, porque é muito importante que vocês entendam isso para vocês não ficarem capengando daqui para frente. Eu vou partir do princípio que vocês já entenderam essa parte para a gente ver os próximos assuntos, tá? A gente ainda tem na quarta-feira uma aula sobre petróleo, que aí é uma aula mais teórica, que a gente não vai falar muito dessa parte de nomenclatura e tudo mais, mas a outra aula de sexta, a gente já vai entrar em outras funções orgânicas. E aí a gente vai passar a ver 3 funções por aula. E aí vocês precisam tá bem, senão o negócio não vai andar não, gente. Tá? Ok.